Eu costumava ter dificuldade para terminar um livro até que descobri o segredo para nunca mais parar de ler. Eu vi essa frase em algum lugar e eu não me lembro onde foi, eu também não sei a sua autoria, mas o que importa é que eu acho que ela tem muito a nos dizer sobre começar a gostar de ler. Oi, amigas! Prazer, eu sou a Mari e hoje eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo os livros que salvaram a minha vida de leitora e que talvez faça você se apaixonar pela leitura também. E para essa lista eu separei alguns livros com uma leitura assim bem fluida, sabe? De fácil entendimento, só que apesar de ser uma leitura fácil de entender, trazem histórias que dá para retirar reflexões bem profundas. O primeiro livro que eu separei foi também o livro que me fez iniciar o gosto pelo mundo da leitura, porque foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E aí, só com isso, vocês já entenderam por que ele me marcou, né? O primeiro a gente nunca esquece. Gente, eu lembro que eu tinha passado pela alfabetização, né? E em um belo dia, minha mãe chegou em casa com o livro O Pequeno Príncipe. E aí ela chegou e me disse: Olha, agora que você já sabe ler, a partir de hoje, você vai ter que ler todo dia. que mensagem instigadora para a cabeça de uma criança, né? Porque, assim, eu lembro que quando eu ouvi aquilo, eu fiquei com ódio, né? Obviamente eu fiquei com ódio. Porque eu fiquei pensando, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu fiz o meu dever na escola e aprendi a ler, e aí agora você tá me dando um castigo? É isso? É isso mesmo, mãe? Só que essa sensação de estar sendo castigada passou assim muito rápido. Passou muito rápido quando eu comecei a ler, porque eu gostei de verdade. Eu me envolvi bastante com a história, né? E eu lembro que quando eu tava na metade do livro, eu cheguei assim pra minha mãe e falei: Nossa, essa historinha aqui é muito legal, mãe. E, minha gente, o que eu não sabia naquela época e que eu acho, assim, sensacional sobre esse livro é que O Pequeno Príncipe não é um livro apenas para crianças. Ele é, na verdade, um livro para a vida toda. Eu já ouvi falar que ele muda conforme a fase de vida que você estiver vivendo, que você estiver passando no momento que você lê ele. Quando você lê criança, você vai se encantar com a história, vai se encantar com a viagem pelos planetas e toda essa atmosfera mágica. Já se você ler adolescente, talvez você comece aí a entender um pouco sobre as crises do aviador, né? E se você ler adulto, você vai, sei lá, levar um choque de realidade sobre as lições, sobre o que realmente é essencial e também sobre o que é essa coisa de gente grande. Esse livro ele tem uma linguagem super fluida, sabe? Quase que como um abraço, mas que carrega reflexões filosóficas aí que tocam a gente em qualquer idade. Se você quer começar a ler, não ignore os clássicos que
parecem simples, porque às vezes a maior profundidade está justamente na simplicidade. E o próximo livro da lista é A Biblioteca Mágica de Bibi Bonnke. Nossa, esse livro aqui foi muito importante na minha vida por 2 motivos. Foi quando eu li esse livro aqui que eu comecei também a gostar de escrever, e foi graças a esse livro que ele me deu um empurrão, vamos dizer que ele me deu um empurrão mais para frente para começar a gostar de filosofia. Só que isso da filosofia vocês vão entender só no próximo livro da lista. Calma aí. Bora entender primeiro por que eu comecei a gostar de escrever depois que eu li esse daqui. Então, Niels e Berit são primos e eles, depois de incríveis férias de verão, eles começam aí a se corresponder com um livro de cartas, porque eles moravam em cidades diferentes e aí fazer esse livro de cartas foi aí uma forma que eles encontraram de continuar mantendo contato depois que as férias de verão acabou. E aí, eles vão trocando essas cartas, essa correspondência enquanto eles investigam uma biblioteca mágica. Eu não vou contar mais nada sobre a história para não dar spoiler. Se você quiser saber mais, leia porque vale muito a pena. Sério. Sim, mas por que eu falei que depois que eu li esse livro aqui, eu comecei também a gostar de escrever? Então, a primeira vez que eu li a Biblioteca Mágica de Bibi Bonnke, eu acho que eu estava no 7º ano da escola, e eu achei tão legal essa ideia de fazer um livro de cartas que eu fiz isso com meu primo, também com meu primo, e com uma amiga minha da escola. Eu convidei eles dois pra, tipo, e se a gente começasse a fazer um livro de cartas e trocar cartas entre si, hein? Que tal? E eles toparam. Só que a gente não enviava por correios, como é aqui na história do livro. A gente comprou um fichário e aí a gente só trocava esse fichário, tipo, cada um ficava alguns dias com o fichário e a gente ia trocando, escrevendo e trocando. E sabe, amigas, diferente do Pequeno Príncipe, eu não diria que esse livro aqui tem, assim, tantas reflexões filosóficas, mas é uma leitura legal e divertida, é entretenimento puro. E eu queria falar com isso sobre vocês, sobre tratar a leitura como um hobby. Porque, amigas, às vezes a gente inventa, né, de colocar aí uma mega pressão, uma enorme pressão assim em cima da leitura, achando que todo livro precisa ser uma super lição de vida, ou então toda leitura precisa trazer aí, sei lá, um aprendizado acadêmico. Mas, entretanto, contudo, todavia, ler por diversão, ler pelo simples prazer aí de acompanhar uma história e de querer saber, ter curiosidade de querer saber o que é que vai ter na próxima página, do mesmo jeito que a gente quer saber o que é que vai acontecer no próximo episódio de uma série, por exemplo. Então, é isso que faz a gente criar o hábito de leitura. Essa leitura por prazer, por hobby, por diversão. Se você quer começar a ler, não se sinta culpado por buscar aí um livro que tenha uma leitura leve e simples, sabe? Porque
A leitura não precisa sempre ser um estudo. Ela pode ser aí o seu descanso, o seu momento de lazer. Justin Gardner foi o mesmo escritor que escreveu A Biblioteca Mágica de Bibi Bonk. E foi por isso que quando eu estava no 9º ano da escola, eu acho, 9º ou 1º ano, eu decidi ler O Mundo de Sofia. Porque eu pensei, nossa, é o mesmo escritor que fez A Biblioteca Mágica de Bibi Bonk, que é aquele livro que eu simplesmente amei. Então, não tem como ser ruim. E minhas amigas, esse livro aqui é muito foda, véi. Sério, esse livro aqui é muito foda. É simplesmente um romance que conta a história da filosofia desde a antiguidade até o século XX. E isso é feito a partir da história de um adolescente, Sofia, que começou a receber cartas. De novo, cartas. E aí, essas cartas eram escritas por um professor anônimo que vai ministrar um curso de filosofia para Sofia. Ele vai ministrar um curso filosófico para ela a partir dessas cartas. Amigas, para quem considera que a partir de 546 páginas já é calhamaço, então esse livro aqui é um calhamaço. Mas se você nunca leu um livro tão longo assim, esse aqui é a sua oportunidade. É a sua oportunidade de ler aí o seu primeiro calhamaço, sério. Porque a história é assim, tipo, é muito legal, é muito legal. O Justin Gardner, ele vai dando pinceladas sobre as principais ideias dos principais filósofos e, em paralelo a isso, tem toda uma trama aí que vai acontecendo na vida de Sofia que envolve mistérios, né? Envolve mistérios sobre quem é esse professor, sobre uma menina aí também super misteriosa que vai aparecer do nada, que Sofia precisa descobrir quem é. E aí, enfim, gente, mistérios e filosofia são duas palavras que eu usaria para descrever esse livro aqui. E aí, sabe o que é mais louco? Ele tira totalmente assim aquele peso de filosofia ser algo chato ou então ser algo difícil. Você simplesmente vai aprender aí um pouco sobre os grandes pensadores, como se você tivesse, sei lá, fofocando com uma amiga aí sobre os mistérios da vida. É essa a vibe. E aí, minhas amigas, o próximo da lista não é um livro específico, é mais um gênero, que é biografias. Biografias de bandas, de guitarristas, de cantoras, de festivais de música, que eu tô exemplificando aqui para vocês com coisas que eu sou fã, obviamente, né? Mas aí você vai atrás aí de uma biografia de algo que você é fã, entendeu? Quando eu era adolescente, eu era viciada em ler biografia das coisas que eu gostava e eu ficava viajando nas histórias de vida da galera e eu, tipo, gostava muito de saber como que a banda começou, então como que os álbuns foram criados e foram gravados, tudo isso me fascinava, assim, muito, muito, eu gostava muito. Eu ainda gosto, mas é porque eu passei por uma fase assim que eu fiquei meses só lendo biografia, tá ligado? E aí, minhas amigas, eu fiz essa seleção aqui com
os meus motivos do porquê que esses livros me marcaram e também me ajudaram bastante a gostar de ler. E só que o meu objetivo com esse vídeo aqui era, na verdade, de te dizer que a jornada é individual, né? E foi por isso que eu iniciei o vídeo falando sobre ler algo que você já é apaixonado. Lembra disso? Lá do comecinho do vídeo? Lembra? Porque você pode pegar aí na internet dicas de quais os melhores livros para começar na leitura, dicas de ideias de livros para começar na leitura e blá, 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 blá. Só que eu acredito que a dica mais valiosa de todas é justamente essa, é você começar a ler com assuntos que você já gosta muito, é você começar a ler com assuntos que já te despertam bastante interesse, tá ligado? Você ama futebol? Comece lendo livros sobre futebol. Se você ama música, comece lendo as biografias das suas bandas preferidas. Se você ama fantasia e coisas mitológicas e mágicas, comece lendo livros de fantasia. Enfim, qual é o assunto que já existe aí dentro da sua vida como um interesse forte, hein? Qual é esse assunto? Vá atrás de livros sobre esse assunto, que eu tenho certeza que você vai encontrar. Me conta aqui nos comentários qual é essa sua paixão que poderia virar um livro. Eu vou amar saber e quem sabe a gente aí não se ajuda a achar o próximo livro da lista, hein?